Para quem não me conhece ainda, aí, meu nome é Raquel, eu sou aluna de doutorado do professor Breno, e hoje eu trouxe para a gente um artigo muito parecido, inclusive com o tema e os estudos que eu vou fazer para minha tese, né, na minha pesquisa de doutorado. O nome do artigo é esse daí, é esse nome super complexo, mas é basicamente uma biofuncionalização na superfície de válvulas aórticas suínas descelularizadas com VEGF, com partículas, né, de VEGF, com o intuito de promover uma aceleração da endotelização das válvulas. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, tô indo lá. Meu orientador, como eu disse, é o professor Breno, e eu tenho uma co-orientadora, que é a Luísa, que ela, não sei se todos conheceram, mas ela ficou com a gente aqui no laboratório praticamente 3 anos. E ano passado ela concluiu o pós-doutorado dela e eu estou dando continuidade no meu projeto. Mas, primeiramente, eu vou falar um pouquinho desse artigo com vocês, que ele é bem completo e é basicamente tudo que eu vou fazer, inclusive. Inicialmente, para lembrar para vocês um pouquinho sobre a válvula aórtica, deixa eu ver se eu consigo mexer meu mouse aqui. Consigo? Vocês veem o meu mouse? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver? Conseguimos sim. Sim. Então, numa válvula aórtica saudável, nós esperamos que ela tenha 3 folhetos, que são essas bolsinhas aqui, que se enchem de sangue no momento em que a válvula, no momento em que o coração ele está no período de diástole, que é de relaxamento, o sangue faz um movimento aqui, né, reverso, enche essas bolsinhas de água e ela impede, então, que o sangue retorne basicamente para o ventrículo esquerdo. Esse é o funcionamento da válvula. Só que antigamente o pessoal achava que era basicamente algo mecânico, tipo, ela só servia como uma estrutura mecânica. Mas hoje em dia a gente sabe que ela tem reflexos próprios, as células dela possuem inclusive substâncias próprias que conseguem regular o próprio funcionamento aí desse fluxo sanguíneo que envolve o coração. E aí, quando existe algum tipo de dano, aqui, por exemplo, eu coloquei uma válvula estenótica, que está com esses folhetos aqui parcialmente calcificados, ela não consegue nem abrir completamente para a passagem do fluxo sanguíneo, muito menos fechar. Então, algum defeito nessa válvula pode gerar um refluxo de sangue para dentro do coração, e isso diminui a eficiência da circulação sanguínea, como também as próprias substâncias calcificadas aqui nos folhetos podem gerar o rompimento desse folheto. E se o folheto rompe, a gente não consegue fazer o bombeamento correto de sangue para o restante do corpo e, consequentemente, a pessoa pode morrer. E por incrível que pareça, o mau funcionamento das válvulas é comum, ainda mais com o passar da idade. Então, a engenharia de tecidos das válvulas, elas começaram a fazer o quê? Além de substituir essas válvulas que vão se danificando com o tempo, a gente também começou a desenvolver válvulas com diversos tipos de biomateriais. Então, a gente tem hoje válvulas que são desenvolvidas com polímeros, válvulas que são mecânicas, não sei se vocês já viram, não coloquei a imagem aqui porque não é o foco, mas são feitas por materiais metálicos. E dentre todos esses modelos, nós temos aquelas que são desenvolvidas a partir da descelularização de uma válvula saudável aórtica. E aí, nesse caso, a grande maioria vem de fonte suína. Então, essas válvulas suínas descelularizadas,
elas demonstram ter boa biocompatibilidade, elas demonstram ter um microambiente desejável para proliferação celular, pela estrutura dela, que é extremamente parecida com a humana. Porém, elas são, consequentemente, acelulares, porque foi feita a retirada das células dessa superfície, dessa estrutura. E quando a gente retira a célula de qualquer órgão, a gente fala que nós formamos uma estrutura composta basicamente pela matriz extracelular do órgão, que nós chamamos de um scaffold, ou seja, é um arcabouço, um suporte que mantém a conformação física do órgão ou da estrutura que você descelularizou, porém você não tem células naquele tecido. E no caso da válvula, a principal é a primeira cobertura que a gente fala, que entra ali em contato diretamente com o sangue, são as células endoteliais que circundam esse tecido. E essas células impedem que as substâncias da matriz extracelular, que seriam colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, entrem em contato com o material do sangue. Só que, normalmente, como isso não acontece, a gente não tem esses efeitos que eu vou citar agora nas válvulas. Quando a gente implanta uma válvula que está apenas descelularizada numa pessoa, depois de um tempo a gente começa a observar calcificação também. E por que isso acontece se a válvula está descelularizada? Teoricamente, ela é imunogênica. Mas acontece que as substâncias do próprio sangue não reconhecem aquilo como algo natural. Então, é criada uma reação inflamatória local, aonde essa válvula está sofrendo bastante ataque, né? Aqui a questão da pressão sanguínea, e isso faz com que ela calcifique. Então, uma forma da gente tentar sanar esse problema é endotelizando, ou seja, é recolocando as células endoteliais num scaffold, ou seja, num arcabouço descelularizado. E aí a gente pode se utilizar de alguns mecanismos para facilitar essa endotelização. E um deles é utilizar o VEGF, que é o nosso fator de fator E, estou lendo em inglês e falando tudo errado. É o fator de crescimento do endotélio vascular. Esse fator de crescimento, ele existe no nosso organismo, ele é muito utilizado, inclusive, no nosso organismo, que, inclusive, estudos demonstram que eles ajudam na proliferação, na diferenciação e na migração celular, inclusive de células endoteliais. E ele já tem sido muito utilizado para modificar e funcionalizar diversos tipos de biomateriais que a gente implanta no nosso organismo, inclusive para liberação, muito utilizado em liberação controlada. Então, como nós queremos melhorar a endotelização, o artigo ele propõe utilizar esse fator de crescimento justamente para agilizar essa endotelização da válvula. Só que como os fatores de crescimento são muito susceptíveis à degradação quando eles são colocados no nosso ambiente biológico, por causa das enzimas que ali existem, ele vai propor encapsular esse VEGF, ou seja, esse VEGF vai estar protegido dentro de uma estrutura polimérica de policaprolactona, que é um polímero que vai formar as nanopartículas, que eu vou mostrar posteriormente. Então, basicamente, o objetivo desse trabalho foi criar esses scaffolds, que são derivados de válvulas aórticas suínas, e eles fizeram o quê? Modificaram esse scaffold a partir de uma reação de adição, chamada adição de Michael, em que eles colocaram esse grupamento aqui, esse grupamento grupamento tiol, na estrutura da matriz extracelular da válvula descelularizada. E aí,
esses grupos tióis, aqui representados por essas bolinhas azuis claras, eles vão reagir com essas bolinhas, seriam representadas pelas bolinhas azuis, que são partículas de policaprolactona, que é o polímero que eles usaram, modificado com PEG e tal. E a intenção é que essas micropartículas que foram feitas aqui, que dentro delas estão o VEGF, cubram a superfície do scaffold. Então, a gente vai ter uma válvula híbrida, em que a gente vai ter a matriz, representada aqui por essas tiras, e a essa matriz estão ligadas, então, as nossas nanopartículas. E aí, à medida em que você coloca em contato com as células ou com o ambiente em vivo, idealmente, isso vai sendo liberado devagarzinho e a gente consegue promover a endotelização da válvula. Para esse estudo, eles utilizaram como animais ratos, então eles fizeram experimentos, utilizaram ratos principalmente para testes in vitro e in vivo, mas lembrando que a válvula em si utilizada foi a válvula suína, a aórtica suína. Eles utilizaram célula dessa marca e o fator de crescimento também, como eu disse, o VEGF. O polímero foi a caprolactona e uma caprolactona derivada com polietileno-glicol. A metodologia dele consistiu em basicamente 3 partes. A primeira, que tem a ver com a preparação e a avaliação das nanopartículas, porque primeiramente ele precisava formar as nanopartículas, depois ele precisava encapsular o VEGF nas nanopartículas, caracterizar essas estruturas, assim como avaliar se o VEGF, quando ele fosse colocado em algum meio com pH fisiológico, como PBS, iria ser ou não liberado por essas nanopartículas. Porque senão não adianta revestir a válvula se esse VEGF não fosse liberado. Então, a partir do momento que ele fez isso, agora sim, ele vai fazer a adesão dessas nanopartículas nas válvulas aórticas suínas e vai avaliar as consequências da liberação controlada do VEGF, assim como avaliar a biomecânica da válvula. E, por último, avaliar como que essa válvula, esse biomaterial que ele criou, se comporta quando está em contato com células in vitro, como em situações in vivo, que seria implantado na camada subcutânea dos ratos que eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Primeira parte, então, que ele fez foi a produção e a avaliação das nanopartículas que eu falei com vocês. A primeira, ele fez essa imagem aqui por microscopia eletrônica e ele verificou o quê? Que as partículas elas estavam com a superfície lisa, estavam homogêneas, e uma coisa interessante que ele verificou foi que não houve agregação das nanopartículas que ele fez. E essas partículas elas tiveram um tamanho médio aqui. Aqui tem um gráfico de tamanho das nanopartículas e a quantidade delas, né? Então ele observou que a maior quantidade de nanopartícula foi a nanopartícula que teve o tamanho de 85,8 nanômetros. E uma forma dele avaliar a estabilidade dessas nanopartículas, ou seja, quando a gente coloca esse material em soluções fisiológicas, nós temos ali diversos íons que podem alterar a estabilidade dessas nanopartículas. Então, ele fez um teste colocando essas nanopartículas em diferentes concentrações de sulfato de sódio, que seria uma solução para simular o nosso fisiológico, porque possui diversas concentrações com diversos íons, né? Sódio, sulfato, que seria enxofre, oxigênio.
E aí ele verificou o quê? Que a partir de uma concentração de 0,3 molar, essas partículas começaram a se degradar, porque a turbidez da solução começou a aumentar. Começou a haver agregação. Então, teoricamente, até uma concentração de 0,3 molar, essas partículas ficaram estáveis, demonstrando que, como a nossa concentração fisiológica, normalmente de íons, é inferior a 0,3 molar, essas partículas elas estariam estáveis na nossa solução fisiológica. Outro teste que ele fez foi avaliar a liberação controlada do VEGF por essas nanopartículas. E ele viu que demorou aproximadamente 7 dias para que o VEGF fosse liberado em sua totalidade. Tendo, então, uma estabilidade, uma liberação controlada do VEGF, ou seja, o VEGF foi liberado em quantidades diferentes, mas por um período constante de 7 dias. Isso é muito interessante para o estudo deles. Então, a partir desse momento, ele vai estudar o quê? A preparação dos scaffolds das válvulas com as nanopartículas que ele criou. E aqui a gente está vendo uma imagem de um tecido que foi tratado, foi adicionado aqueles grupos tióis que eu falei e reagiu com as nanopartículas. Então aqui a gente consegue ver claramente as nanopartículas aderidas nas fibras de colágeno, que é muito bonitinho e que é o esperado, né? Ou seja, aqui ele conseguiu verificar que as nanopartículas foram realmente incorporadas nos scaffolds, até nas camadas mais internas, comparado com tecido nativo. Ou tecido nativo não, tecido não feito, onde não foi feita a incorporação das nanopartículas. Outra coisa que ele fez foi verificar se que realmente o VEGF estava ali. Ele fez então uma leitura no espectro de infravermelho. E é que ele destacou a banda responsável, que ele diz pela incorporação do VEGF, que é em cerca de numa onda no comprimento de absorção, né? De 1.731 centímetros. E aí, por último, ele avaliou como que a liberação de VEGF acontecia quando as partículas estavam aderidas à superfície da válvula descelularizada. Então, aqui ele observou que a cada nanograma da válvula, cada nanograma... Desculpa, gente. Aqui ele verificou que houve uma liberação de VEGF de acordo com o volume da válvula, e aqui ele dá a liberação de VEGF em nanogramas. Então, ele achou que mais ou menos para cada válvula, houve uma liberação média de 67,8 nanogramas de VEGF no decorrer de 7 dias. Então, no final de 7 dias, ele verificou que houve uma liberação de VEGF nessa quantidade. E aqui ele conclui que esse método, eles, na verdade, produziram um novo método onde foi possível modificar válvulas aórticas suínas e que, inclusive, pode ser aplicado não apenas para o VEGF, mas para outros tipos de substâncias que tenham objetivos de endotelização, ou de repovoamento, ou de melhoramento desse material biológico. Ele cita outras citocinas biológicas, né? E aí, na parte de caracterização mecânica do material, ele avaliou a força de tensão, né? A tensão, ou seja, de estiramento dessas válvulas, tanto de maneira circunferencial quanto radial. Da mesma forma, a força para fraturar essas válvulas, também de maneira circunferencial e radial, e a força elástica. Aqui é a força propriamente dita e aqui é o percentual, né? De uma maneira geral, o que ele verificou foi
As válvulas aórticas apenas descelularizadas, que são representadas pelas barras totalmente brancas, ou seja, que não foram nem depositadas as nanopartículas, nem incorporado o VEGF, elas tiveram, no geral, uma força de tensão menor. Elas fraturaram mais cedo do que as outras. E isso é até esperado, porque a válvula aórtica só descelularizada, ela realmente fica mais exposta ao ambiente e mais fácil de sofrer qualquer tipo de fratura, porque ela não tem nenhuma célula protegendo seus componentes moleculares ou substância. Enquanto aquelas que foram, aqui é como se fosse um controle negativo, essas barrinhas pretas, que são válvulas aórticas descelularizadas, que foram feitas as nanopartículas, mas sem o VEGF. Essa daqui, descelularizadas, que foram feitas as nanopartículas, incorporadas com VEGF. E aí a gente pode ver que das que ele fez, a partir do momento em que ele incorporou as nanopartículas, ele conseguiu manter a força de tensão e diminuir a fratura e deixar isso muito mais próximo com a válvula aórtica nativa suína, que seria o nosso ideal aqui. Então aqui ele conclui que as modificações que eles fizeram através das adições das nanopartículas deixaram essa válvula muito mais resistente e com as características mecânicas mais próximas da válvula nativa. E aqui ele demonstra em outro teste de agregação plaquetária que uma válvula apenas descelularizada agregou muito mais, teve muito mais reação de adesão de plaquetas, né, formação de pellets, do que os demais grupos, mostrando então que a partir da adição das nanopartículas, ele também já conseguiu diminuir a adesão de pellet, o que a gente já pode supor, se tivessem sido implantados em vivo, que esses materiais teriam menos calcificação e induziriam menos formação de trombos. Aqui é só a continuação daquela foto, em que ele demonstra que o grupo apesar de ter tido essa diferença significativa aqui entre o grupo, no caso na formação de hemólise, esses valores que ele obteve aqui, de acordo com a Sociedade Americana de Testes e de Materiais, eles ainda consideram que o material ele não é hemolítico, né? Então ele é um bom biomaterial. E aqui nessa imagem B, ele faz os primeiros testes em cultura, onde ele avalia a quantidade de células presentes nas primeiras 2 horas, 8 horas, 24 horas e 48 horas do material em contato com as células. E aqui ele vê que, querendo ou não, em todos os grupos em que o VEGF foi incorporado, desde das primeiras 2 horas, houve uma maior proliferação celular naquele que estava incorporado com o VEGF, que pode ser observado por essa figura. Então, aqui a gente tem uma endotelização da válvula. Aqui é uma coloração de HE. Então, tudo isso daqui que está corado de rosa é a matriz extracelular e o que está mais roxinho são os núcleos. E aqui ele viu, então, que nos diferentes grupos que ele fez, que ele avaliou, no caso apenas da descelularizada com micropartícula e a última com micropartícula e VEGF, ele verificou que existiu uma diferença na endotelização desses materiais, onde o grupo que tinha micropartícula incorporado com VEGF teve uma endotelização muito maior, muito mais satisfatória do que os demais grupos. E aí ele confirma isso depois de uma maneira em vivo, e aqui ele faz um comparativo de 4 semanas e 8 semanas.
Aqui seria uma válvula aórtica descelularizada apenas, descelularizada, porém com as nanopartículas, e essa daqui com as nanopartículas e VEGF. E aqui a gente já pode ver que até mesmo nas primeiras 4 semanas, esse monte de célula que está aqui na matriz que vocês estão vendo, não são células residentes do tecido. Foi um infiltrado inflamatório, então são células inflamatórias que estão aqui, porque teoricamente, a princípio, é um tecido diferente do esperado do corpo, então nas primeiras semanas é normal ocorrer um resultado inflamatório, mas que depois de um tempo, esse infiltrado tende a diminuir. E ao mesmo tempo que ele diminui, a gente já consegue perceber que ocorre a formação, principalmente no grupo que teve VEGF incorporado, a formação de vasos sanguíneos aqui. Tá bem pequenininho, mas houve a formação de pequenos vasos sanguíneos e algumas células já começaram a se colocar aqui na superfície do tecido. Aí ele confirmou que ocorreu uma maior endotelização no grupo a partir de um ensaio de imunohistoquímica, ou seja, ele pegou um receptor muito comum, muito específico para a célula endotelial, que é o receptor CD31. Existem outros, como CD42, mas no caso desse estudo ele usou CD31. Ele fez uma fixação e coloração com esse anticorpo, e ele verificou que, querendo ou não, tudo isso que está corado aqui de marronzinho seria essa parte mais escura, tá? Seria respectivas células endoteliais. Então, novamente, no grupo 3, que seria o grupo de VEGF, aqui eu não coloquei a legenda, né? Mas esse daqui seria apenas descelularizado. Não houve muita mudança na quantidade de células, nem na formação de vasos sanguíneos. Enquanto, quando você compara com um grupo que foi colocado VEGF, olha a quantidade de vasos sanguíneos que ele observou, formação de nova vascularização, e, consequentemente, a formação de células endoteliais nesse material. E ele fez uma outra coloração só para verificar como que estava a integridade das fibras musculares, e ele verificou que estava tudo normal para os 3 grupos. Então, no final, ele verificou que ele conseguiu produzir, sim, um biomaterial muito interessante, que inclusive pode ser e tem muito futuro nos estudos de válvula para endotelização de válvula aórtica, e que esse material, a reação que ele fez para formar esse material produziu um scaffold, né, uma válvula híbrida, que teve uma liberação controlada de VEGF. E isso acelerou a endotelização e a regeneração dos tecidos das válvulas descelularizadas, gerando, então, uma nova forma de explorar a endotelização de válvulas cardíacas na engenharia de tecidos, assim como uma nova forma de modificar esses biomateriais e adicionar citocinas a eles. Bem, essa é a cara do artigo que eu usei, ele é de 2019, foi publicado no Elsevier. E o meu projeto é basicamente a mesma coisa. A diferença é como que a gente vai fazer, a gente pensou nessa incorporação de fator de crescimento, que foi uma forma inovadora, por incrível que pareça, e que a gente fez até a patente, né, dessa nova metodologia. Então, no meu projeto, eu vou... Opa, acho que alguém falou alguma coisa. Deixa eu só ver se alguém está tentando entrar. Ué, tô doida. Então, assim, no meu projeto, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que ele,
Porém, a intenção inicial era utilizar 2 polímeros diferentes para eu fazer essa mistura aqui doida de polímero. E a intenção era fazer com que essas formas poliméricas conseguissem armazenar o VEGF e, na maneira que ela fosse se degradando, fazer a liberação controlada. Então, a liberação controlada seria feita a partir da degradação de um gel ou de um filme polimérico que estaria aderido à válvula. Porém, esses dois filmes não deram certo e eu tive que passar para uma terceira possibilidade, que é a que eu estou testando agora. No meu projeto, eu tive um pequeno problema com DNA residual, porque eu não consegui reduzir significativamente o DNA dos folhetos. Na parte da horta, sim. Agora, nos folhetos, não. E isso é uma parte que a minha IC Laiana está me ajudando a desenvolver, porque, infelizmente, eu não posso ficar parada até aqui. Até porque o meu objetivo não é descelularizar a horta, mas sim tentar fazer com que o polímero fique aderido na horta e isso promova a liberação controlada de fator de crescimento. Então, hoje eu estou testando um novo polímero, que é o ácido poliláctico, e aqui vocês conseguem ver como ele fica em um pequeno fragmento do tecido da horta. Ele parece um plástico mesmo, assim, uma sacolinha que fica ali aderida no material. Ele é extremamente lipossolúvel, mas também extremamente biocompatível. E o que eu tenho observado dele é que ele é também extremamente estável, ou seja, eu não trouxe os cálculos ainda porque eu estou ainda fazendo os testes. Falta ainda fazer a última leitura para essa semana, na verdade. Eu vou conseguir fazer a última leitura, que seria com 2 semanas de avaliando a estabilidade dele em PBS. E por ele estar se revelando extremamente estável, eu tenho uma vantagem que seria com que a liberação controlada, ou seja, a quantidade de VEGF liberado, vai sendo muito de pouquinho e de uma maneira mais constante por muito mais tempo. E isso talvez me ajude pra caramba quando eu for avaliar a endotelização dessa válvula, igual no estudo passado que eu falei. Então, hoje eu estou revestindo os folhetos com PLA e o meu próximo passo, se tudo der certo, é avaliar já ele incorporado com o VEGF e fazer os primeiros testes de liberação de VEGF. E é isso, pessoal. Obrigada.